Os Evangelhos Perdidos Coptas, segredos do cristianismo esquecido. Entre os séculos segundo e intravenoso da era cristã, em meio a um vasto deserto espiritual e político que moldava o Oriente Próximo, surgiram textos que desafiaram os fundamentos da ortodoxia cristã e revelaram um universo simbólico místico e profundamente introspectivo, os chamados Evangelhos Perdidos Coptas. Esses escritos preservados em sua maioria pela antiga língua copta menos uma derivação do egípcio antigo, escrita com caracteres gregos, representam um elo perdido entre o cristianismo primitivo e as correntes esotéricas que floresciam paralelamente às doutrinas oficiais de Roma. Os evangelhos coptas não foram compostos para substituir os textos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas para revelar dimensões espirituais e filosóficas que o cristianismo institucional decidiu suprimir quando, em 1945, um grupo de camponeses egípcios encontrou em Nag Hammadi, no Alto Egito, uma jarra de barro contendo 13 códices encadernados em couro. Descobriu-se um dos maiores tesouros da história espiritual da humanidade. Uma biblioteca gnóstica completa, escrita em copta, contendo mais de 50 tratados. Entre eles estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Maria e inúmeros outros textos que ofereciam uma visão totalmente distinta do Cristo e de sua mensagem. A língua copta foi a ponte que permitiu que essas ideias sobrevivessem. Durante os séculos em que o Egito esteve sob domínio grego e depois romano, o copta tornou-se a língua da resistência espiritual. Os monges e místicos egípcios traduziam antigos ensinamentos gregos e hebraicos para o copta, preservando-os em mosteiros isolados nas margens do Nilo. Assim, as palavras atribuídas a Jesus e aos apóstolos ganharam nova vida, reinterpretadas à luz da tradição egípcia, onde o sagrado era visto como uma realidade interior e o divino como uma centelha oculta dentro do ser humano. O Evangelho de Tomé, talvez o mais famoso entre os evangelhos coptas, apresenta uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, não há narrativa de milagres, crucificação ou ressurreição. O foco está na revelação interior. O reino de Deus está dentro de vós e fora de vós, declara um dos Logia. Essa afirmação é uma síntese do pensamento gnóstico. O reino não é um local, mas um estado de consciência. O Jesus do Evangelho de Tomé não é o Salvador que morre pelos pecados, mas o Mestre que desperta o homem para sua natureza divina. Ele é o espelho da luz interior, o Logos oculto, que ensina o autoconhecimento como caminho de salvação. Já o Evangelho de Filipe, também encontrado em Nag Hammadi, apresenta uma teologia mística do amor e dos mistérios sacramentais. Ele fala sobre a união espiritual entre o masculino e o feminino, sugerindo que o verdadeiro casamento sagrado é a fusão da alma com o espírito. Nesse texto, Maria Madalena é apresentada como a companheira de Jesus, uma expressão que vai muito além da relação afetiva. Ela simboliza a Sofia, a sabedoria divina que desce ao mundo para despertar
o humano caído. Essa interpretação foi combatida pela Igreja, pois ameaçava a estrutura patriarcal e hierárquica do cristianismo romano, propondo que tanto o homem quanto a mulher possuem igual potencial de divinização. O Evangelho da Verdade, atribuído a Valentim, um dos maiores mestres gnósticos do século II, é um tratado poético que descreve o drama cósmico da ignorância e da iluminação. O mundo, segundo esse texto, é um lugar de esquecimento, onde as almas caíram da plenitude divina pleroma para o caos da matéria. Cristo surge, então, como o livro da vida que recorda às almas sua origem perdida. O pecado, para os gnósticos, não é uma desobediência moral, mas o esquecimento da própria divindade interior. Assim, o ato de conhecer, o gnosis, é o verdadeiro sacramento que reconecta o homem à fonte. Os evangelhos coptas foram compostos em um período em que o cristianismo ainda não era uma instituição unificada. Existiam diversas comunidades, cada uma interpretando a figura de Jesus segundo sua própria tradição. Havia os cristãos judaizantes, os helenistas, os gnósticos, os ebionitas, os encratitas e muitos outros. Roma, ao consolidar o poder político e teológico, escolheu quais textos seriam considerados inspirados e quais seriam banidos. O Concílio de Nicéia 325d código marcou o início dessa centralização, e os escritos gnósticos, considerados heréticos, foram perseguidos e destruídos. Apenas aqueles preservados secretamente pelos monges egípcios sobreviveram. O contexto copta é fundamental para compreender essa resistência. O Egito foi o berço de uma espiritualidade milenar, onde a morte e a ressurreição já eram temas centrais desde os mistérios de Osíris e Ísis. Para os copistas cristãos do deserto, Jesus era o novo Osíris, o Senhor da Luz, que desce ao mundo material, para libertar as almas das trevas da ignorância. Assim, os evangelhos coptas não são apenas escritos cristãos, mas também herdeiros diretos da sabedoria egípcia. Eles unem a mística judaica, a filosofia grega e o simbolismo faraônico em um único corpo de revelação. Entre esses textos, o Evangelho de Maria, embora não exclusivamente copta, foi preservado nessa língua e representa um dos documentos mais notáveis da espiritualidade feminina cristã. Nele, Maria Madalena é a discípula que compreende as palavras secretas do Mestre e tenta transmiti-las aos apóstolos, sendo, porém, rejeitada por Pedro. A tensão entre a revelação interior e a autoridade institucional é evidente. Maria representa a gnose intuitiva, enquanto Pedro representa a estrutura dogmática. Essa dualidade atravessa toda a história do cristianismo, como um eco do conflito entre o espírito e a letra. Os códices de Nag Hammadi revelam ainda outros textos de imenso valor simbólico, como o Hipóstase dos Arcontes, o Apócrifo de João e o Tractatus Tripartitus, que descrevem a cosmologia gnóstica em detalhes. Neles, o universo é retratado como uma criação imperfeita de entidades inferiores, os arcontes, que aprisionaram a centelha divina no corpo humano. O verdadeiro Deus, transcendent e oculto, envia o Cristo para recordar à humanidade sua origem luminosa. Essa narrativa cósmica tem paralelos com o hermetismo e com as tradições místicas da Babilônia e da Pérsia, demonstrando que o gnosticismo era uma síntese universal das antigas escolas de mistério. O caráter místico e filosófico desses evangelhos os torna mais próximos dos ensinamentos esotéricos do que da teologia
ortodoxa. Enquanto a Igreja Romana estruturava sua fé em torno da redenção externa, os gnósticos falavam de uma redenção interior. Para eles, o verdadeiro templo não estava feito de pedras, mas dentro do coração do homem desperto. Essa ênfase na experiência direta do divino. Sem intermediários, menos ameaçava o poder eclesiástico. Por isso, os textos coptas foram condenados, seus autores perseguidos e suas obras enterradas, literalmente, no deserto. A descoberta dos códices em Nag Hammadi, entretanto, reverteu séculos de silêncio. Hoje, estudiosos, místicos e historiadores podem vislumbrar uma face esquecida do cristianismo, uma que enfatiza o autoconhecimento, a iluminação e a libertação da alma. Para os que buscam uma compreensão espiritual mais profunda, esses evangelhos oferecem um espelho do Cristo interior. Não o Cristo dos dogmas, mas o Cristo da consciência. A mensagem dos evangelhos coptas é atemporal. Ela recorda que a verdade não pertence a instituições, mas ao despertar individual. Assim como o Egito foi o berço da iniciação antiga, esses textos são convites à iniciação moderna, menos uma jornada para dentro do próprio ser. Quando fizerdes o 2:1, diz o Evangelho de Tomé, então entrareis no reino. Essa é a essência do ensinamento, unir o céu e a terra, o espírito e a matéria, o homem e o divino em uma só consciência. Esses evangelhos perdidos não são simples relíquias arqueológicas, são chaves simbólicas. Representam o grito silencioso de uma tradição espiritual que buscava transcender os limites da religião institucional. Nos desertos do Egito, entre as areias e as ruínas, repousaram por séculos as palavras daqueles que ousaram afirmar que o divino habita dentro do homem. E quando esses textos vieram à luz no século XX, revelaram ao mundo que o verdadeiro mistério do Cristo não estava perdido, menos apenas adormecido. A redescoberta dos evangelhos coptas, portanto, não é apenas um evento histórico, é um chamado espiritual. Ela nos convida a revisitar os alicerces da fé, a questionar o que foi imposto e a recuperar o que foi esquecido. Cada linha, cada fragmento desses textos é um eco das antigas escolas de sabedoria. Um lembrete de que o conhecimento sagrado nunca se perde menos. Apenas espera o momento certo para ser revelado novamente. E talvez este seja o tempo em que o véu se levanta e o homem moderno, como os monges do deserto, possa redescobrir o Cristo que habita em seu próprio interior.